Irmãos e irmãs da nossa primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a nossa Catedral Evangélica, que a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor e Salvador, estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, neste dia, nesta hora. Mais uma vez nos reunimos como povo de Deus para o estudo da sua palavra. E iniciamos neste domingo uma nova série de estudos que estarão enfocando de uma maneira muito especial a ideia da unidade da Igreja de Jesus Cristo. E durante os próximos 5 domingos, temas serão trabalhados em torno desta questão de uma forma tão singular a partir do Evangelho de João, no capítulo 17. E nós queremos convidar você a participar conosco, a nos acompanhar e também aprendermos juntos desta palavra santa, que é a palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós vamos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos ilumine, nos oriente e nos dê da sua orientação a cada momento, de todos os momentos que vivermos deste estudo da sua palavra. Vamos orar. Pai, nós te rendemos graças e te louvamos, porque queremos aprender da tua palavra. E neste momento, ó Deus, nós te pedimos a tua orientação, a tua iluminação, para que tenhamos um estudo de paz, de aprendizado e, acima de tudo, ó Deus, que possamos entender o significado da importância da tua palavra para a unidade da tua igreja. Orienta-nos nesta hora. Abençoe, Senhor, a todas as pessoas que nos acompanham, aonde estiverem, abençoando seus lares, suas vidas, dando-lhes, ó Deus, da tua graça e da tua paz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pois bem, como nós comentamos, todo o nosso trabalho durante este mês estará voltado para o estudo a respeito da unidade da Igreja de Cristo. E eu quero começar essa nossa aula de hoje fazendo uma citação do nosso reformador João Calvino, quando em uma famosa carta que ele escreveu ao arcebispo Thomas Cranmer, que era naquele período um dos líderes da reforma inglesa, falando e também expressando a sua preocupação sobre a unidade da igreja. E é importante destacar, já naquele período, ele faz a seguinte afirmação: estando os membros da igreja divididos, o corpo sangra. Isso me preocupa tanto que, se pudesse fazer algo, eu não me recusaria a cruzar até 10 mares, se necessário fosse, por essa causa. Percebam a profundidade desta carta e as preocupações do reformador em torno da unidade da igreja. Trazendo esta reflexão para os nossos dias, podemos também perguntar, por exemplo, nós temos inúmeras uniões de igrejas que se reúnem ao redor do mundo com os mais diversos assuntos para tratar dos mais diversos temas. Agora, será que em torno de todas essas reuniões nós temos unidade? Aqui está um dos primeiros pontos que precisamos tratar na nossa aula de hoje. Qual é a diferença entre união e unidade? Há diferença entre essas duas palavras? Quando nós olhamos para o nosso dicionário, nós percebemos que elas são muito parecidas, que existem coisas muito comuns entre elas, mas no fundo, ou seja, na essência das duas palavras, nós temos diferenças profundas e que norteiam também o nosso estudo a respeito da unidade da igreja. Por exemplo, quando nós falamos de união,
Nós estamos falando de algo que tem o efeito de unir, sim, mas de ajuntamento, de um agrupamento de pessoas, de uma associação, por exemplo, aonde as pessoas se reúnem, mas nem sempre têm os objetivos idênticos, tentando ou procurando fazer a mesma coisa. É a ideia de que se reúne para um determinado fim, para uma determinada atividade, e depois cada um vai para o seu lado com as suas preocupações, com as suas atividades, enfim, voltando à normalidade da sua vida. Já quando nós falamos na ideia de unidade, nós estamos falando de uma coisa um pouco mais além, que tem a ver de uma maneira muito especial com toda a literatura bíblica. Estamos falando de uniformidade, de coerência, de aliança mesmo, onde o objetivo é o mesmo, onde as pessoas elas podem ter diferenças nas suas ideias, mas focam no mesmo objetivo, procurando os fins que sejam de bons proveitos para todos. Enfim, é aquela característica que nós chamamos daquilo que forma todo um orgânico, ou seja, toda uma organização onde as pessoas buscam os mesmos direitos, mas também as mesmas questões que envolvem a vida de todas as pessoas, abençoando todas as pessoas e, enfim, interesses que sejam de todos. Na verdade, nós vivemos em um mundo pluralista. A nossa igreja, a Igreja de Jesus Cristo, ela é uma igreja plural, onde as diferenças estão presentes. Nós, por exemplo, somos procedentes das mais diversas origens religiosas e das mais diversas formações teológicas. Cada um tem a sua formação. Cada um veio de um determinado local, com uma determinada formação familiar, e nesta formação familiar também as características religiosas que nortearam a nossa formação. Agora, a pergunta básica que temos é: será que as nossas tendências religiosas têm verdadeiramente uma fundamentação bíblica e teológica? Esse é um ponto importante a ser destacado nesse início da nossa conversa. Será que as nossas tendências, a nossa própria formação, será que esta formação que recebemos gera verdadeiramente união ou unidade na vida da igreja? Pois bem, a questão da unidade em meio às nossas diversidades, ela carece de uma cuidadosa análise, aí sim, à luz da palavra de Deus. E é exatamente isso que desejamos fazer através dos nossos estudos durante todo esse mês de julho. Nós vamos voltar os nossos olhos ao Evangelho de João e analisarmos, a partir do capítulo 17, aquilo que nós temos como a oração sacerdotal de Jesus. É uma das orações de Jesus e uma das mais belas orações que nós temos registradas pelo evangelista João. E João constrói o seu evangelho, toda a sua coletânea de informações sobre a vida e o ministério de Jesus, enfatizando a ideia de um Cristo que estabelece, que é o próprio fundamento da nossa unidade como igreja. Ou seja, a igreja é fundamentada na pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Portanto, temos que partir do princípio de que é preciso estudar a ideia da unidade como sendo um dom de Deus à sua igreja. Acontece que, sendo um dom, deve ser buscado e, ao mesmo tempo, exercitado para que os resultados positivos possam acontecer. Nós vamos ver alguns aspectos, a partir de alguns textos bíblicos, que nos ajudarão na compreensão deste ponto fundamental, e a partir daí, depois, olharemos para o capítulo 17 do Evangelho de João. Para nós entendermos isso, nós precisamos olhar um pouco o que aconteceu e o que João narra antes de Jesus realizar esta oração.
Ou seja, como que Jesus orienta o seu grupo de discípulos para que lá no futuro esse grupo de discípulos pudesse entender o que significava viver em unidade como igreja do Senhor Jesus. No capítulo 13, nós temos a ideia de uma igreja em que Jesus ensina a sua igreja a lavar os pés do seu próximo. Há uma narrativa muito rica que vale a pena nós lermos no capítulo 13, entre os versículos 2º e 8º, que dizem o seguinte: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiava às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantando-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Veja bem como que Jesus trabalha esta ideia no coração de Pedro e dos discípulos. A unidade acontece a partir do serviço. A unidade a partir do serviço, ela acaba acontecendo naturalmente na vida da igreja. As pessoas, quando passam a servir umas às outras, elas estão executando aquilo que é mandado do Senhor, orientação do Senhor, direção do Senhor. No capítulo 14, nós temos a ideia de uma igreja que vive na dependência do Espírito Santo. Se por um lado, Jesus inicia sua fala falando e explicando sobre o serviço, nós temos no capítulo 14 a ideia de como esse serviço pode ser executado de uma forma mais perfeita possível. Os versículos 16 e 18 dizem o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Mais uma ideia clara de que a unidade se dá em torno da pessoa também do Espírito Santo, da Trindade Santa. E um outro texto no capítulo 15 e 16, aonde nós temos a ideia de uma igreja que sabe perfeitamente qual é a sua missão. E sabendo a sua missão, ela busca esta unidade para um fim comum. No capítulo 15, os versículos 16 e 17 dizem assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vô-lo conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E ainda no capítulo 16, dos versículos 8º ao 11, diz assim: quando ele vier, falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. E do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pois bem,
Jesus se dirige ao Pai no capítulo 17 e nesta oração ele apresenta os fundamentos da unidade da igreja. A partir destes capítulos anteriores, onde nós temos Jesus trabalhando o coração dos discípulos sobre a sua partida, ou seja, o momento em que eles ficariam sozinhos e teriam que continuar a caminhada e o ministério sem a sua presença física, no capítulo 17, Jesus decide orar por seus discípulos. E é exatamente aí que está a essência de todo o nosso trabalho nesta semana e também durante todo o mês. Nós temos alguns pilares que a própria oração nos mostra como fundamentos da unidade da igreja. O primeiro deles é exatamente o nome de Deus, a pessoa de Jesus Cristo e o nome do Pai como fundamento da unidade. Depois nós estaremos falando sobre a glória de Deus, a palavra de Deus, o amor de Deus e terminaremos falando sobre a ideia de que todos são um em Cristo Jesus. Mas o capítulo todo, ele é recheado de versículos sobre esses temas, versículos que falam claramente a respeito da unidade da igreja. Olhemos de uma maneira bem particular, de uma maneira muito específica, para esse primeiro fundamento, que é o nome de Deus. Nós destacamos 3 versículos do capítulo 17 que tratam desta questão. O 6º versículo diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste, eles têm guardado a tua palavra. O versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. E o versículo 26, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Ou seja, o nome de Deus é o primeiro grande fundamento da unidade da igreja. Não há unidade se esta unidade não for construída em torno do nome de Deus. E Jesus, sendo a revelação do Pai, isso fica muito claro na própria expressão do apóstolo Paulo, quando ao falar de Jesus Cristo como aquele que veio ao mundo para a nossa salvação, ele expressa da seguinte forma, no capítulo 2 de Filipenses, versículos 9 e 10, pelo que também o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando juntamos todos esses versículos e pensamos nesse tema central da unidade da igreja a partir do nome de Deus, nós descobrimos que este nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Trindade Santa, acontece em Jesus a ideia de que o nome de Jesus se revela na história da humanidade. Ou seja, o Deus de Israel revela a sua misericórdia a todo o povo através da encarnação de Jesus. Essa revelação acontece na cruz, quando ali se consuma todo o projeto de Deus para a salvação da humanidade. E é a ideia de que Deus, na sua infinita misericórdia, no seu amor por nós, Deus tomou posição ao lado daqueles que se consideram verdadeiramente doentes e pecadores. E é assim que temos a afirmação do apóstolo no capítulo 1, versículo 12, no caso do Evangelho de João. João, no capítulo 1, versículo 12, diz claramente: mas a todos quanto o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Em outras palavras, é em nome do nome, ou seja, o nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado, que se constrói a unidade da Igreja de Jesus Cristo. Pensando em tudo isso, vamos olhar para esses versículos todos que lemos, para todas essas ideias que já tratamos, e vamos procurar aplicá-las à nossa vida neste momento. Mas para isso, gostaria de fazer uso de mais uma fala do reformador João Calvino. Ele diz assim em um dos seus textos: não é possível haver 2 ou 3 igrejas a menos que Cristo seja despedaçado. Veja a profundidade deste pequeno texto, dessa pequena frase. Não é possível haver 2 ou 3 igrejas a menos que Cristo esteja despedaçado. E ele falava sobre as preocupações daquele tempo e sobre as diferenças, muitas vezes, que poderiam causar divisões. Pois bem, quais são os nomes? Pensemos juntos agora. Quais são os nomes humanos que tentam dar unidade à igreja nos nossos dias? E que tipo de unidade esses nomes têm gerado na vida da igreja? Na verdade, a nossa teologia, a nossa religiosidade tem sido regida muitas vezes por nomes que, em muitos casos, não expressam a realidade, a real vontade de Deus. Muitas vezes são nomes que pensam tão somente em si mesmo, numa expressão egoísta e até profana, onde o nome humano tem sido usado para, muitas vezes, dizer que, através do nome de alguém, se promove a unidade da igreja. A unidade da igreja de Cristo não acontece desta forma. Ela somente existirá se a igreja viver na dependência do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na verdade, o nome humano, devido à própria origem pecadora, tem a tendência à vaidade, ao orgulho, à soberba, e isto pode, consequentemente, provocar a divisão do corpo de Cristo. Em contrapartida, o nome divino é um nome que restaura, que atrai, é um nome que cura, é um nome que reconstrói a vida humana e a vida da própria igreja a partir do caos, eliminando as fissuras que podemos provocar ou que podem ser provocadas no corpo de Cristo, aí sim promovendo a unidade da igreja. A unidade, a busca da unidade é uma marca da tradição reformada. A igreja, ela vive para buscar, trabalhar e exercitar a unidade do povo de Deus. Mas ela não vem pronta. Essa unidade, ela se constrói a partir da nossa disposição, da nossa participação em desejar o bem da igreja e a qualidade do ministério da igreja. Portanto, quando nós falamos em unidade, nós estamos falando de que trabalhamos em torno de um nome que é santo. E é em torno da santidade do nome de Deus que nós reverenciamos, que nós prestamos culto, que nós adoramos, que a igreja constrói a sua unidade, constrói a sua convivência de uma maneira alegre, de uma maneira pacífica, de uma maneira próspera, acima de tudo. Portanto, irmãos e irmãs, quando nós falamos em unidade a partir do Evangelho de João, o nome de Deus é o primeiro fundamento do qual nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer e muitas vezes nos distanciar. Olhando para o nome de Cristo, esse nome que é adorado, que é respeitado, esse nome que é obedecido,
é que promove toda a formação do povo de Deus, que caminha com o povo de Deus. O povo de Israel no passado, ao chamar Deus para a sua caminhada, invocava o seu nome, porque tinha certeza de que esse nome de Deus era poderoso e é poderoso para dar sustentação a toda a caminhada do seu povo e hoje para nós, como igreja do Senhor Jesus. Portanto, que Deus nos oriente, que Deus nos abençoe nesse primeiro estudo que tivemos sobre a unidade da Igreja de Jesus Cristo a partir da oração sacerdotal de Jesus. De uma forma muito especial, nós vamos estar dando continuidade a esses estudos a partir da próxima semana, quando falaremos exatamente sobre a glória de Deus. E nós estaremos vendo que o nome de Deus e a glória de Deus, cada uma destas ideias, desses fundamentos, se completam para que a igreja seja uma em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a sua semana seja de muita paz e nos encontramos na próxima semana para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Um abraço em Cristo, fique na paz de Deus.